Sempre com você nesse sábado, tá começando de um jeito especial. Olha eu aqui, ó, toda poderosa, dentro desse Fusca. Sim, gente, o nosso Fusca de chocolate é a promoção que tá bombando e que ainda dá tempo de você participar. Já aproveita, que tal levar, ó, esse carrão aqui recheado de ovo de Páscoa, muito chocolate para você. Participe, entre agora mesmo nesse QR Code que tá aparecendo aqui, vá nas nossas redes sociais e saiba como participar, porque, gente, Páscoa mais gostosa é aqui, é na TV Pajuçara, é nesse Fusca delicioso. E, inclusive, nosso programa de hoje está incrível. Vamos contar a história de uma família que vive verdadeiramente a Páscoa e a Quaresma. Vamos ainda receber, ó, uma empreendedora que faz ovos de Páscoa saudáveis. E já que a gente está falando em saúde, que tal cuidar da saúde bucal das crianças? E nesse feriadão, Betão, olha, tem música no nosso Sempre Com Você com a banda Ungidos 4. E na cozinha há uma receita deliciosa de um pavê de Páscoa para você caprichar na sobremesa. Agora, eu vou aproveitar enquanto o Fusquinha tá comigo, mas ele pode ser seu. O sorteio é dia 25 de abril. Perde tempo não. Simbora, Betão! Vamos embora! Alagoas, boa tarde, que delícia, mais um sábado, a gente tá assim, juntinhos. Você já viu aí, né, nosso programa de hoje tá delicioso, do jeitinho que você merece. E a gente vai começar esse sábado de um jeito bem especial, conversando com uma família, gente, ó, que mora no meu coração. Essa semana foi uma semana incrível para nós que fazemos parte da comunidade cristã católica. Para você que nos acompanha aí, que também viveu esses 40 dias de uma forma bem especial, culminar esse momento, fechando de um jeito ainda mais especial, é isso que a gente se propõe a fazer. E nada melhor do que a gente celebrar a Semana Santa, hoje, sábado de Aleluia, recebendo uma família que vive verdadeiramente a Semana Santa como ela deve ser vivida. E eu estou muito feliz em recebê-los aqui, porque eles fazem parte da minha vida, da minha história há muitos anos. Nós somos amigos, nós somos decolores, fazemos parte do movimento de cursilhos de cristandade há muitos anos. Eu vi essa família nascer, eu vi esse casal namorar, eu vi esse casal noivar, eu vi esse casal casar, eu vi esse casal dar frutos. E tudo isso dentro de uma doutrina cristã católica. E para você te falar como é que é viver tudo isso em meio a um mundo tão complicado como a gente vive hoje, eu recebo com muito carinho a família Lou, aqui com a minha amiga Aline, com o Miguel, com o Gabriel, com a Vitória, com o Rafa Lou e com ele, Rafael José, que aqui está. Sejam muito bem-vindos. Que alegria, mais uma vez, lhe receber aqui, Aline, receber toda a sua família. Rafa, que bom ter vocês aqui. E eu queria começar conversando com quem está em casa. Qual que é o verdadeiro sentido de criar uma família, né, na doutrina cristã católica, com a fé em primeiro lugar, e fazendo com que vocês, de fato, vivam a Quaresma. Vocês são tão jovens, mas nunca deixaram isso se perder no meio do caminho. Boa tarde. Boa tarde. Bom, meu amor. É acreditar, né, nos planos de Deus, né? Deixar Ele agir, né? Então, confiar. E eu tenho certeza que cada um que Deus mandou para nós foi um presente e Ele preparou tudo. Então, Ele nos capacita, né? Nos capacita para estarmos aqui diante e testemunhar o amor dele, né, perante a nós. Para você, Rafa, como chefe da família, como homem da casa, né, ver sua família crescendo na fé diante de terços, diante de imagens como a sua mulher restaura,
mas diante, sobretudo, do verdadeiro sentido, que é a palavra de Deus. Como é que é? Ter a consciência de que a vida matrimonial é uma vocação. Uma vocação de constituir a família e santificar a cada dia, né? Essa consciência que eu tenho de santificar a Aline e santificar cada um das crianças. É como uma vida sacerdotal, né? A vocação sacerdotal, o sacerdote, ele tem os filhos espirituais, que somos nós, né? Educando na fé, na busca da salvação da nossa alma. Da mesma forma, somos sacerdotes dos lares. Costumo dizer que o primeiro catequista, né, não é o sacerdote ou a catequista da escola, mas o primeiro catequista do lar somos nós, pais e mães. Foi essa a catequese que eu recebi através da minha mãe. É lindo ver vocês falando isso de um jeito tão especial e não é... É inegável a gente não se emocionar, né? Porque, como eu falei desde o início, eu acompanho a família de vocês desde quando vocês ainda eram namorados, né? Desde o noivado, o casamento, vi você grávida da Vitória, né? E dos demais também, dos meninos todos. E, Vitória, você é muito nova, você é muito jovem, mas já é uma adolescente. Viver num mundo como o que a gente vive hoje, né, em meio a tanta tecnologia, em meio às redes sociais que estão aí, onde todo mundo usa, é inevitável a gente não usar, mas saber que você acorda todos os dias, sobretudo nesse momento aí da quaresma, às 4 da manhã, ou antes disso, para rezar o rosário com o Frei Gilson. O que é que lhe motiva a fazer isso, menino? Bom, esse seria o primeiro ano que eu estou vivendo a quaresma de verdade, porque eu entendi realmente o significado, que para entender esse número 40, a gente retoma para as passagens bíblicas, como o povo de Israel, passando 40 anos no deserto para chegar à Terra Prometida. Também tem o próprio Jesus passando 40 dias no deserto, sem pão, sem água, jejuando, meditando, só orando. Isso seria para todos nós também praticarmos, para justamente ter esse momento de renovação para a Páscoa, que é onde todo o propósito do cristão, toda a fé é fundada, que seria quando Jesus ele é crucificado, sacrificado. Ele que nem tinha pecado, ele se entrega para poder renovar e poder curar os nossos pecados. Então, esse primeiro ano que eu pratico isso é muito desafiador, porque quando você realmente pratica, quando você está em oração, é quando você é realmente tentado. Porque não é porque a gente reza, que a gente está em momento com Jesus, com Deus, que a gente que nosso sofrimento é evitado. É justamente no sofrimento que a gente prova o nosso amor a Deus. E quando a gente está naquela situação difícil, quando a gente realmente sabe recorrer ao Pai, é quando a gente sabe que nossa fé vale a pena. Coisa linda. Para você, Miguel, que ainda é muito novo também, ver a sua família vivendo tudo isso, né? Os seus irmãozinhos e a sua irmã falando de um jeito tão especial. Como é para você viver tudo isso dentro de casa? Fala para tia, segura aqui, por favor. Fala aí bem pertinho do microfone. Eu acho também muito bonito como que meu pai, minha mãe e minha irmã rezam. E tem vezes quando eu quero rezar, vou rezar com eles também. Que coisa mais linda. Aline, eu tô vendo aqui, obrigada, viu, Miguel? Diante da nossa mesa, vários livros. Você quer falar? O que é que você quer falar? Fale pra tia. Fale. Vamos rezar? Reza. E aí, Aline, eu tô vendo aqui vários livros, nós temos aqui terços. O que é que tudo isso representa para a sua família? O que é que isso significa para a família de vocês? Dê pra titia aí. Nós precisamos estar sempre em estudo, né?
não só apenas a oração, mas também se aprofundar nos conhecimentos. Rafa pode falar um pouquinho? Rafa pode falar um pouquinho do livro A Paixão do Nosso Senhor Jesus Por Cristo. favor, Rafa. Luiz, como esse período de quaresma é um período que a igreja orienta estudarmos, praticarmos o hábito do estudo, da oração, da penitência, principalmente o jejum, e da caridade com a esmola, na prática da oração e do estudo, a gente costuma adotar esses livros, são livros tradicionais, né? Que são doutores da igreja, como Santo Afonso Maria de Ligório, que é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e posso dizer que é o livro que a gente pratica durante o período da quinta-feira Santa até o domingo de Páscoa, porque aqui tem todo o itinerário da paixão e morte de Cristo, de forma bem meditada. Também tem para o período da quaresma, nesses 40 dias, a preparação para a morte, que é uma forma que nós temos que verificar que realmente somos pós e vamos retornar ao pó. Né? A partir da quarta-feira de cinzas, essa é a mensagem. Então, nada melhor do que este livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é Preparação para a Morte. Dá essa consciência de uma boa morte, de estarmos preparados para aquilo que a gente almeja, que a gente reza no credo, que é creio na vida eterna. Né? Estamos na vida passageira, mas cremos na vida eterna. E para ir para a vida eterna, devemos nos preparar para este momento, que é a preparação para a morte. Também fazemos, nesse período, a consagração ao nosso pai espiritual São José, que eu e a Aline se consagrou já tem 1 ano, bem como o de Nossa Senhora, que no dia 13 de maio a gente faz a nossa renovação da consagração, porque nos consagramos no dia 13 de maio. Então é um período de 1 mês de preparação e de exercícios espirituais que a gente adota esse livro. Rafa, eu fico muito emocionada de verdade em tê-los aqui, né? Hoje é o sábado de Aleluia. Amanhã, o nosso tão esperado momento para celebrar a ressurreição dele, né? Porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Que lindo ver uma família como a de vocês aqui. Eu queria que nesse momento a gente se conectasse com as famílias que estão nos acompanhando agora. Neste momento é um feriadão, né? É um momento em que as famílias, muitas estão em casa, muitas sim, vivendo tal qual nós estamos vivendo aqui. E que vocês deixassem uma mensagem, olhando nos olhos das famílias, olhando para as casas das pessoas. O que deseja esta família Low para a Páscoa das famílias dos alagoanos que nos acompanham? Por favor, é com vocês. Quem gostaria de falar? Cristo vive, Cristo reina. E deixar o agir de Deus na vida das pessoas, na sua vida, é a melhor coisa que você pode não só levar para os seus filhos o bem do amor de Deus para o outro e enfim, é sempre uma alegria, uma paz, transmitir o amor de Deus para o outro, ser luz para o outro. Rafa? A mensagem da Páscoa é a mensagem de esperança, né? É a mensagem em que pese toda a tribulação, todo o sofrimento que a gente passa, toda a cruz que a gente tem que carregar nessa vida, né? Ele foi para nos preparar um caminho. Ele mesmo disse, vou preparar-vos um lugar, né? Um lugar que o coração jamais sentiu, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais escutaram, o que ele preparou para nós. Então, nada melhor do que comemorarmos no domingo, né, esta festa da vitória sobre a morte, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, desejo a vocês de todo o meu coração uma Páscoa linda, abençoada, iluminada. Que a Mãezinha do Céu proteja-os sempre. Que o verdadeiro sentido do amor de Deus permaneça sempre vivo na família de vocês. A missão de vocês é linda.
A missão num mundo como hoje, eu digo e repito, tê-los como meus amigos é um presente de Deus de verdade. E olhar para tudo isso aqui e dizer assim, que família especial, criada e alicerçada na fé. Isso é uma raridade. E que bom ter vocês aqui no espaço para a gente estar juntinhos e sempre com vocês. É assim, gente. Desse jeitinho aqui, ó. Vou continuar curtindo essa família aqui. E você que está em casa, fica ligadinho só no recado que eu tenho para trazer para você, porque eu tenho um recado especial para você cuidar também da sua casa. Mas dessa vez, para você olhar para a estrutura do seu lar. Vamos comigo para Paragominas Home Center agora. Enquanto o período de chuva não chega com tudo, você já pode se preparando para cuidar do seu maior patrimônio. E olha que eu não estou falando disso aqui não, hein? Porque é a hora de reformar, prevenir, impermeabilizar ou tocar aquela obra que a sua casa está precisando é agora, para depois você não precisar remediar, refazer e até reconstruir. Para isso, conte com a Paragominas Home Center. Tudo para a sua obra. Toda a linha de impermeabilização, mantas, telhas, calhas, tubos e conexões, revestimentos. Gente, é muita solução para a sua casa, sempre com muita coisa em promoção. Recado importante, não adie aquele serviço que precisa ser feito para prevenir e depois sai ainda mais caro para remediar. Na Paragominas é assim, você economiza e ainda cuida da sua casa com todo o carinho do mundo e as melhores soluções das grandes marcas do mercado. Agora fica a dica que o cuidado e a prevenção estejam sempre com você. Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. A gente volta da Paragominas Home Center direto aqui para casa, ainda com essa família maravilhosa, para dizer a vocês que no próximo bloco a gente vai continuar falando de Páscoa. Tem dicas de ovos de Páscoa para quem tem aí algumas limitações. Quem não pode comer nada com lactose, quem não consome açúcar, tem dica especial. E ainda hoje vamos falar de saúde bucal para as crianças. Vocês gostam de doce? Todo mundo gosta, mas como é que a gente cuida desses dentinhos? Fica aí, o Sempre Com Você volta já já. E a gente volta o nosso Sempre Com Você de um jeito bem especial. Que sábado, hein, gente? Como é que tá seu feriadão? Tá curtindo? Porque a gente tá aproveitando um monte daqui e tá gostoso demais estar pertinho e cada vez mais sempre com você. Olha só, você aí adora um chocolatezinho? Você também vai aproveitar bastante amanhã? Ou tá comendo desde quinta-feira? Acredito que tá, né? Porque eu confesso pra vocês que eu estou comendo chocolate até umas horas. Mas eu tenho um detalhe, eu não como açúcar. Faz um tempinho que eu tirei o açúcar da minha vida. E confesso pra vocês que a minha qualidade de vida melhorou muito. Mas eu tirei o açúcar por opção. Indicação também da minha nutróloga. Porém, tem muita gente que não consome açúcar porque, de fato, não pode. Outras tantas não consomem lactose. Mas e aí? Não vai aproveitar a Páscoa? Que nada, no que depender do Sempre Com Você, você vai aproveitar e muito. E é por isso que hoje a gente vai receber um especialista quando o assunto é comida saudável. E na Páscoa não tem sido diferente. É com muita alegria que eu recebo ela, a queridíssima Lina Malta. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Que bom lhe receber aqui já com chocolatinho aqui delicioso pra gente. Lina, Pascolina, me conta aí que Páscoa foi essa e todo mundo pode comer sem culpa, sem medo, sem sair da dieta e, sobretudo, cuidando também da saúde, porque há aqueles que não podem, como eu falei, né, Lina? Exatamente. A Pascolina vem desde a pandemia. Na verdade, quando começou a pandemia, eu comecei a fazer ovos. Eu fiz um curso, lembro até hoje, eu estava em São Paulo, deu lockdown, o último dia do curso a gente nem teve. Eu voltei e lancei a minha Páscoa. E aí a gente começou na pandemia e desde então a Pascolina está aí para atrair todo o público. Quem não come açúcar, quem não come glúten, quem não come lactose, quem não come também leite, porque é um mundo à parte, esse mundo nutricional, né? Verdade. E você se atentou para isso quando? Quando foi que virou a chave? Quando foi que você entendeu que precisava trabalhar com esse nicho de mercado, que é uma realidade, né? Porque a gente está falando aqui tanto da questão nutricional, como também trazendo uma empreendedora aqui, porque eu acho que a gente é feito de histórias que mudam histórias, transformam histórias, e a sua é uma dessas, né?
Então, antes da pandemia eu já tinha começado. Na verdade, eu sou arquiteta, comecei com arquitetura. No meio do caminho, eu, além de fazer arquitetura, comecei fazendo nutrição, porque eu queria ser nutricionista. Eu vivo saudável desde os meus 15 anos, então eu já tenho 28 quase, então já faz um bom tempo que eu gosto dessa parte saudável, health, e assim eu fui seguindo. Quando eu comecei a fazer nutrição e finalizei a arquitetura, eu me vi produzindo granola, a granolina. E aí, quando eu comecei na granola, quando eu vi, já estava fazendo mil e outras coisas e já estava empreendendo. Foi algo muito natural. Terminou que hoje em dia eu larguei a arquitetura, eu faço nutrição muito mais na parte da cozinha, parte nutricional, desenvolver receitas. E aí veio o Lina, que cada dia mais ganha o meu coração. E depois veio o Beri, são vários filhos. É a parte materna, que tenho 2 meninas, e tenho 2 restaurantes agora. Tanto o Lina, que é o meu que eu chamo de uma cafeteria saudável, e o Beri, que hoje em dia é um restaurante natural, salada, wraps. E aí vamos falar destes ovos. Amanhã é domingo de Páscoa, tem muita gente que tem desejo. Você trouxe hoje, acredito eu, pelo Esse é o perfume carro-chefe. aqui, que é realmente a febre do momento. Os 2 últimos anos a gente só fala em pistache. O mundo hoje consome pistache e é de fato isso? É o carro-chefe? O que é esse aqui? Então, vamos lá. Hoje em dia a gente tem que trabalhar, como eu vivo no mundo natural, tem que ser tudo muito natural. Certo. Então, esse aqui é o nosso ovo de pistache, que sem dúvidas nenhuma é o que mais sai de todos. Realmente, pistache virou uma febre e eu tento trazer tudo que é febre. Eu digo assim, quem você se inspira? Eu digo, pega aí uma confeitaria bem gorda. Eu tento transformar tudo que é gordo em saudável. Então, a gente transformou o pistache, que vive em muitas confeitarias naturais, confeitarias convencionais, e a gente trouxe ele para o público saudável, para o pessoal que é saudável também gostar dessa febre. Entendi. E esse é o nosso ele é totalmente todo de pistache. A casca dele é com chocolate branco sem leite e sem açúcar, adoçado com xilitol, com o nosso concentrado de pistache. O que é o concentrado de pistache? A forma mais pura do pistache. Você pega o pistache, bate ele e ele vira tipo uma pasta. Não tem a pasta de amendoim? Sei. Pronto, é a pasta de pistache. É a coisa mais linda de se ver. E aí a gente faz a casca. E a gente tem também o brigadeiro de pistache, que aí é a parte interna dele, ele vem com a parte interna, um brigadeirinho de pistache. Esse brigadeiro ele é sem lactose, sem açúcar refinado e sem glúten. E a gente finaliza com essa lateralzinha toda de pistache, que é uma delícia. Eu tô babando aqui. Aí você explicou para quem está em casa que quem come saudável ou quem tem alguma restrição vai entender alguns termos, como o exemplo do xilitol. Xilitol é o quê? É um adoçante? Como é que as pessoas podem entender que vai comer tranquilo? Não é um palavrão, vai? Tudo em excesso. Eu digo assim, quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, a gente tem... Vamos para as legendas. A gente tem um produto que é sem glúten, que realmente é aquele produto que não tem glúten. Tem aquele produto que não tem contaminação cruzada. Porque, às vezes, você trabalha com um produto que é sem glúten e, às vezes, ele tem uma contaminação cruzada de outro produto que se encontrou com ele que tenha glúten. Começa daí. A gente tem um produto que é sem lactose. O que é o sem lactose? Imagine você consumir um leite e você coloca uma enzimazinha que ele vai digerir a lactose e ele vai ser um produto sem lactose. Mas tem aquela pessoa que não pode comer nem a lactose. Então, é aquele produto que é sem leite, que já é uma restrição muito maior. Normalmente, aquelas mães que amamentam naquela fase do início não podem consumir leite. E aí, ou seja, ele não pode ser um leite sem lactose. Ele tem que ser um leite de castanha, algo nesse sentido. Então, tem diferença aí, sem lactose e o sem leite. Exatamente. Aí tem aquele paciente que ele é diabético, que ele não pode consumir nenhum tipo de açúcar. E a gente tem a opção do xilitol. Mas, da mesma forma que todo o excesso faz mal, o xilitol, ele é um adoçante, tudo que termina em ol. E aí ele pode causar um desconforto abdominal. Então, lá no Lina, a gente tem produtos que para aquele público que não pode nem consumir o xilitol, que é um adoçante, porque ele vai trazer um desconforto, a gente, cada dia mais, a gente tenta implementar uma quantidade muito leve dele para não trazer um desconforto abdominal. Ele é muito bom para quem é diabético, porque ele não vai alterar a glicemia, mas para quem é aquela pessoa que no dia a dia não precisa disso, a gente tem um açúcar
mascavo que a gente usa, que a gente também usa em muita pouca quantidade. A gente tenta trazer os produtos, uma coisa, um equilíbrio. Então, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu prezo muito pelo equilíbrio, então eu tento atender a todos os públicos. A gente tem aquele produto que é sem lactose, mas a gente tem aquele produto que é sem leite. A gente tem aquele produto que é sem açúcar refinado e tem aquele produto que é só sem açúcar. Porque a gente vai, dependendo da sua restrição, a gente consegue lhe atender. Perfeito. E aí, já que a gente está falando em Páscoa, você falou tão bem nesse ovo de Páscoa que ele tem um recheio, um brigadeiro de gostoso. pistache, uma coisa. Será que a gente podia abrir Vamos lá. esse ovo de Páscoa para vocês? Ai, gente, isso Prepare-se é comigo para se mesmo. apaixonar, porque eu quero que você mostre bem de pertinho. Ó, gente, prestem atenção. Peraí. Posso? Pode, Me manda diga aí, ver. que eu vou Manda quebrar. ver. Vai quebrar, vai fazer barulhão. Ave Maria, meu Olha, já Jesus. comecei quebrando. Aí agora, ó, vocês já conseguem ver daqui. Que ele Ó, tem recheio. Tem bastante. Ave Maria. Olha, quebrar É comigo muito- mesmo. Olhem Olha, isso, gente. que maravilha isso. Ó, Mostra aqui. pra qual lado? Aqui, ó. Olha isso. Pode mostrar aqui bem pertinho da sua. Gente Vou quebrar do mais. céu, quebra. Ó, pode provar. É o que eu mais gosto de fazer. Acho que eu trabalho pra isso, sabia? Eu comi sem culpa. Olina. Que delícia. Tem certeza que isso aqui não tem açúcar, não tem essas trem? Eu digo É que eu trabalho saudável? todos os dias pra isso. Eu como todos os dias isso, minha gente. Tem um leve saborzinho de coco. Tem, porque o chocolate branco, como é sem leite, ele é adoçado com leite de coco. Ele tem leite de coco, na verdade. Então o que é que leva esse ovo de Páscoa aqui? Fala de novo. Chocolate branco. Chocolate branco, Que vai com leite de pistache, leite de Pistache. coco, Óleo de xilitol, óleo de coco. Xilitol. No recheio vai um leve açúcar mascavo e o concentrado do pistache. E aí, eu vou dizer a vocês, para quem tá em casa, para entender, eu digo a vocês, eu não como açúcar, mas eu como coisas gostosas. A exemplo disso aqui. E aí, pra você entender, sabe assim, os ovos de Páscoa de pistache, que eu acredito que é, eu já comi antes, inclusive. É o mesmo sabor. A diferença, de fato, é que ele tem um leve sabor do coco, porque o leite de coco ele tá presente aqui. É isso que eu tento trazer. Eu tento trazer uma coisa, óbvio que não vai ser o produto igual, exatamente, porque a gente tem outras alternativas. Então, assim, eu gosto de mostrar às pessoas que sim, você pode comer saudável e pode comer gostoso. Entendeu? É só um equilíbrio de tudo. Óbvio que você vai dizer, Lina, ele engorda. Se você comer um inteiro Claro. desse, óbvio que vai engordar, porque agora a gente tá falando de calorias. Mas assim, é algo que você consegue ver que não é muito doce, mas também não é... Ó. Ele é um equilíbrio perfeito. Ele tem o salgadinho do pistache e a doçura da casquinha de chocolate, que vai um pouquinho de xilitol. Se você quisesse, de repente, optar por outro leite aqui vegetal, poderia ou não? Teria que ser o leite de coco para fazer? Não pode. A gente tem o leite... ó, é porque a casca a gente compra de um fornecedor. Entendi. E aí vai com leite de coco. Certo. Mas o da gente que a gente usa é o óleo de coco sem sabor. Tudo lá na loja é com óleo de coco sem sabor. Por quê? Porque tem muita gente que não gosta de coco. Eu já utilizei o óleo de coco normal, tradicional, numa fase, e eu recebia muitos feedbacks dizendo, Lina, eu não gosto de coco, eu não consigo comer. E aí tudo na loja é feito com óleo de coco sem sabor. Perfeito. O que vem do nosso fornecedor a gente não consegue. Mas todos os produtos a gente não quer trazer, porque o que acontece? Se a gente usasse a manteiga ghee, que é um produto específico, a gente não iria atender a galera do APLV, que é o produto sem leite, porque manteiga ghee leva leite. Entendi. Não parece, mas leva mesmo. Verdade. Então, assim, como eu quero atender um público maior, a gente usa o óleo de coco sem sabor. E super dá uma equilibrada. Maravilha. Olha, eu tô muito feliz em lhe receber aqui. Desejo a você uma feliz e abençoada Páscoa. Pra todos. Com muito sabor, com muita delícia. E dizer que comer saudável com você é muito mais gostoso. Muito obrigada, Obrigada. pelo convite. Fiquei Obrigada. feliz. Olha, fica aí, não vai embora não, que eu quero comer mais. Eu vou só dar um recadinho pra quem tá em casa. Pode ser? Pode ser. Fica aí, gente. Porque, olha, quero continuar falando de saúde com você. Quero continuar trazendo dica boa, dica gostosa. Você gostou? Eu tô aqui ainda, ó, com água na boca, mas agora eu quero trazer um recadinho especial pra você. Sabe por quê? Ah, gente, vem cá,
Vem cá que eu tenho um recado bem tranquilo para dar para você. Porque olha só, gente, não basta a gente falar de coisas gostosas, eu tenho que também trazer dicas preciosas para você. Você que tá curtindo o seu feriadão, também tá se cuidando? Não tá não? Vai esperar até terça-feira? Então já anota essa dica aí, porque essa é especial para você e para toda a sua família. Sabe por quê? Porque quando se trata de saúde ocular, o Hospital de Olhos Santa Luzia é a referência. Com o programa Mais Pop, você realiza consultas, exames e cirurgias com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, sem precisar de plano de saúde. Os especialistas do Hospital de Olhos estão prontos para atender você nas unidades Gruta, Parque Shopping e Shopping Pátio Maceió. Seja para uma consulta de rotina ou para agendar a sua cirurgia, o Hospital de Olhos está aqui para cuidar da sua visão. O Mais Pop é top, então não perca tempo. Ligue agora, 2121 2814 ou agende pelo WhatsApp em 98237-1433. O Hospital de Olhos Santa Luzia, há mais de 50 anos, cuidando da sua visão. Responsável técnico, Dr. Isaac Carvalho de Oliveira Ramos. CRM/L número 5089. RQE 3962. Uma dica dessa, gente, com esse sabor delicioso que eu tô sentindo aqui na minha boca. Olha, eu tenho que deixar você com mais vontade de ficar coladinho na gente. Sabe por quê? Daqui a pouquinho, Lina, a gente vai trazer dicas para toda a família, para continuar cuidando da saúde, mas dessa vez para cuidar da saúde dos dentinhos dos nossos pequenos. Você tem duas, eu tenho um. Cuidar da saúde bucal das crianças não é tão fácil, né? Não, zero. Imagine na Páscoa com um monte de chocolate. Então a gente vai continuar falando de saúde daqui a pouco. E ainda hoje uma receita deliciosa. Tem assim, um pouquinho de açúcar, vai. Vou preparar uma receita maravilhosa de um pavê, que é a cara do domingo de Páscoa. Fica aí, ó, sempre com você, volta já já. Mas antes, bora, Lina, bora? Bora ser feliz? Eu volto já. Fica aí. Quentinho. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E a gente volta, o nosso Sempre com Você, ainda mais especial. Olha, eu aqui admirada, feliz com o presente que eu ganhei da família Low, que tá aqui para abençoar a minha Semana Santa, para proteger também. E, gente, que bom ter histórias como essas e que bom ter um programa tão gostoso para chamar de nosso, para a gente trazer para vocês tudo de um jeito especial. Você percebeu aí que a gente começou o programa diferentão? A casa estava recheada, mas não estava tão completa. Tinham ali umas cadeiras que estavam faltando serem preenchidas. Porque assim como na casa da nossa mãe, quanto mais gente chega, mais feliz a gente fica. E eu estou muito feliz em poder deixar a nossa tarde ainda mais especial, trazendo para nossa casa um grupo que mora assim, ó, no meu coração. Eles, gente, já estão aqui para tornar o nosso sábado ainda mais feliz. Eles que têm sacudido a nossa cidade, realizando encontros incríveis, louvando ao Senhor. É com muita alegria que a gente recebe no Sempre com Você deste sábado de Aleluia, Ungidos 4. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Que alegria poder ter vocês aqui. Tirei vocês um pouquinho antes do piquenique para vir para cá e Verdade. que bom tê-los. Boa tarde, gente. Boa tarde, maravilha. Sempre com você. Sempre com e você. É uma alegria estarmos aqui. Obrigado pelas palavras, né? Queremos retribuir da mesma forma esse programa que tem sido um diferencial em Alagoas. Amém. E eu tenho certeza que irá crescer cada vez mais. Eu creio né? E também. antes do piquenique a gente tinha que passar aqui para fazer aquele som, chamar toda a turma para estar conosco, porque nós estamos aqui fazendo uma missão, cumprindo uma missão, né? A missão de levar a palavra de Deus para os jovens através da música. A gente usa ritmos, mas assim, o que faz mesmo a coisa
penetrar e acontecer no coração é a palavra. Então a gente canta nada mais, nada menos do que as coisas que Deus tem feito em nossas vidas e muitos jovens têm sido tocados e é para isso que nós estamos aqui. E eu sei que Deus tem feito coisas grandiosas na vida de vocês, porque eu acompanho a Ungidos 4 há muito tempo. Eita coisa boa. Muito tempo nas redes sociais, né? Vocês realmente têm uma missão que impacta a vida das pessoas. E eu tenho acompanhado, inclusive, os piqueniques de vocês e eu tenho visto o quanto Deus tem feito na vida de vocês. A gente está numa semana muito especial, a gente recebeu aqui a família Lô, como vocês viram, que é muito querida, que tem também essa missão de continuar crescendo e fortalecendo na fé, né? E vocês têm isso. E o que é que vocês fazem de melhor para que essa palavra chegue na casa das pessoas? Então não vou nem falar, tá? Já vou assim, ó. Maior que a prata, maior que o ouro, a tua presença é o meu tesouro. Maior que a cura, maior que o milagre, acima de tudo está o Senhor. O teu amor é maior que o mar, Jesus. É infinito, e não tem fim, não, não. Tudo que eu tenho e tudo que eu vejo, nada se compara a ti. Aí no piquenique assim, ó, joga a mãozinha pra cima e canta. Maior que a prata, maior que o ouro, a tua presença é o meu tesouro. Maior que a cura, maior que o milagre, acima de tudo está o Senhor. Quem é Ele? É Jesus. Ungidos 4. Que coisa maravilhosa. Queria saber quando foi que tudo começou. Eita, começou lá em 2007. 2007, já temos uma longa estrada. E para nós o desafio é ser uma banda evangélica, né, que traz um ritmo diferente. E isso soou um pouco estranho, porque geralmente quando se fala em música religiosa é uma coisa mais lenta, né? Só que assim, para a palavra, adoração não é um estilo de música. Adoração é um estilo de vida. Verdade. Você vive em adoração. Por exemplo, uma pessoa que está na igreja, de repente, ela está limpando um banquinho, ela está adorando a Deus com o serviço dela. Claro. Não só cantando ou tocando. Então, a gente vive a palavra. E, às vezes, algumas pessoas trazem o julgamento, esse ritmo não é de Deus. Mas Deus criou todas as coisas. E eu acredito que o que importa é a gente fazer de coração, fazer aquilo ali com um propósito, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso. Então, nós já estamos aqui há tantos anos fazendo apenas, levando a palavra de Deus através da música. Você sabe que a música ela tem um alcance muito grande, ela penetra, ela transforma o ambiente, né? Você fala, no início você disse que a cadeira estava vazia e foi bem preenchida, né? Graças a Deus! Muito bem. Muito foi bem preenchida, não foi? Verdade. Foi bem preenchida. O meu irmão aqui, que nós somos irmãos, é o pastor Rostão, ele é pastor, tem uma obra maravilhosa, faz trabalho com crianças, com jovens, com adultos, com casais. Né? Eu também, junto com a minha esposa, a gente tem desenvolvido um trabalho testemunhando o nosso relacionamento. Enfim, a nossa vida aqui, o Aran também, que é da família também, filha do meu irmão, meu sobrinho, e agora já está junto com a gente também. Ou seja, as gerações falando da palavra de Deus. Então, assim, não tem nada melhor do que você fazer música, que é aquilo que nós amamos. A gente herdou isso do nosso pai. Nosso pai percorreu o Brasil vendendo cantores famosos. Por exemplo, Antônio Marcos, The Fíveres, Rony Von. Meu pai sempre foi um cara da música, cantor, vendeu muitos CDs. Renan Torres, o nome dele. Ele vendeu mais de 20 mil cópias aqui na época da Aquidisco que tinha aqui. Eu lembro da Aquidisco. O saudoso Jacinto. Foi longe. E o meu pai sempre foi esse cara articulado da música, depois se tornou empresário. E nós herdamos isso dele. Mas aí Deus nos chamou e a gente decidiu entregar esse dom, esse talento para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém. E o piquenique chegou para revolucionar, né? É um evento totalmente gratuito, é um evento que sem fins lucrativos, apenas juntando pessoas jovens para juntos ali naquela praia maravilhosa, né, de Ponta Verde, louvarmos ao som do Ungidos 4 com muita alegria. Coisa linda, gente. Eu estou muito feliz de ter o Ungidos 4 aqui. Eu sei que você que está em casa também vai curtir mais. A gente vai curtir ainda.
essa banda maravilhosa e, claro, louvar a palavra do Senhor aqui dentro, porque essa casa, você sabe, ela é a casa do Pai. Obrigada por estarem aqui. De verdade, não vão embora não, sabe por quê? Porque eu disse a vocês, né? A casa ficou completa. Com a chegada do Ungidos 4, tudo ficou ainda melhor. É uma Páscoa completa que eu quero que você que está em casa também tenha. Então, vamos curtir a Páscoa fantástica da Completona. Vem comigo para Casa Vieira. Amanhã é domingo de Páscoa, época maravilhosa, né, gente? Que a gente reúne a família, celebra, presenteia, brinda. E olha, ainda dá tempo de você vir aqui na Casa Vieira e aproveitar a Páscoa Fantástica, porque aqui é Páscoa Fantástica de verdade. E olha só a variedade incrível dos ovos de chocolate de várias marcas, além das opções maravilhosas de vinhos. Aqui você também encontra lindos itens para montar aquela mesa posta linda e ainda colecionar momentos especiais com quem a gente ama. E aí você já anota essa dica, viu? Porque tem sempre uma Casa Vieira bem pertinho de você. Tem loja no centro, no Farol, no Shopping Pátio, no Marcel Shopping, em Arapiraca. E essa aqui que eu estou, em Cruz das Almas. Páscoa Fantástica Casa Vieira. Vem e aproveita! A gente volta da Casa Vieira diretamente com eles aqui, Pastor Rostam, Beiú e Aram. Olha, vamos agora bater um papo bem cabeça, porque a Páscoa tá aí. A gente já tá comendo chocolate. Eu digo a vocês que eu estou comendo chocolate, ainda que seja sem açúcar, desde quinta-feira. Mas aí as crianças, nesse momento de feriadão, estão aí curtindo um monte. Os pais, eu digo porque eu mesmo liberei doce, à torta e à direita. E aí? Na hora de cuidar da saúde dos dentinhos dessas crianças. Bora falar sobre isso agora? Bora falar sobre isso agora, porque eu tenho a alegria de receber na nossa casa ele que é muito conhecido nas redes sociais, ele que traz conteúdos diários falando como a gente, enquanto pais, deve cuidar da saúde bucal das crianças. Mas agora eu lancei o desafio para o Tio Dan. Tio Dan, como é que a gente deve cuidar agora na Páscoa? Que tá todo mundo aí, ó, deixando doce à torta e à direita. Presta atenção que esse papo é pra vocês também, viu? Seja bem-vindo à nossa casa. Que bom tê-lo aqui. Me diga uma coisa. Otto, meu filho, não para de comer doce desde quinta-feira. Como é que a gente faz? Olha só, nessa data em especial, nesse período de Páscoas, é um pouco complicado, né? A gente dizer para a criança não pode comer chocolate, não pode comer doce, né? Mas é uma época que a gente pode ter um cuidado adicional em relação à nossa higiene, em relação à nossa saúde bucal, né? Então, alguns cuidados a gente pode ter em casa, né? Nessa época mesmo de Páscoa, geralmente a criança ganha uma série de ovos de Páscoa, ganha da mamãe, ganha do vovô, da vovó, da titia. Então, por exemplo, um dos principais problemas que a gente tem, né, na saúde bucal são as cáries. Isso. E a gente tem como evitar cáries, por exemplo, se a gente reduz um pouquinho a frequência de ingestão desse chocolate. Ou seja, se a gente ganhou um monte de ovo de Páscoa e todo dia, toda hora a gente comer um pouquinho de chocolate, a gente pode colocar a nossa saúde bucal em risco. E aí vai fazer o quê? Na hora de comer o chocolate, imediatamente precisa escovar os dentes? Existe isso? Vai amenizar com que esse dano ele seja iminente? Como é que é? Olha, a gente tem como fazer isso, né? Nós temos alguns aliados nossos que são indispensáveis, né? Amigos da saúde bucal, né? E de maneira muito simples, a gente tem como evitar cáries, fazendo a escovação da maneira tradicional, né? Usando escova de dente macia ou extra macia, né? No caso das criancinhas, que é com o tamanhozinho da cabeça compatível com a boquinha da criança. E usando creme dental com flúor. É importante que a gente frise isso, que creme dental sem flúor não tem efeito anticárie nenhum. Ou seja, já os bebezinhos a partir dos 6 meses de idade já podem usar creme dental com flúor. Agora a gente precisa ter cuidado em relação à quantidade de creme dental. E isso o odontopediatra pode lhe orientar. E qual que é a quantidade ideal? Vamos lá, a gente vai falar de um bebê de 6 meses que
teoricamente só mama ou toma uma fórmula, né? Mas e aí, vou escovar os dentinhos ou até mesmo a gengivinha. Já pode usar o creme dental com flúor. Qual que é a quantidade? Um grãozinho de arroz? Como é que é? Os bebezinhos que ainda estão no aleitamento natural, que ainda não tem dentinho na boca, não precisa. Ok. Muitas mães têm o costume, inclusive, de pegar a fraldinha né, e colocar na boquinha da criança para remover aquele leite. Isso não é necessário. A partir do momento que nascem os primeiros dentinhos, sim. Aí é necessário a gente fazer a escovação da maneira tradicional. E como é que a gente faz isso? A quantidade de creme dental com flúor, para ficar bem fácil para quem está em casa saber, é a quantidade equivalente a um grãozinho de arroz. Ela já é o suficiente para aqueles bebezinhos de 6 meses terem, né, como evitar lesões de cárie. Maravilha. E aí, falando agora para a forma prática mesmo, a criança só pode consumir açúcar a partir dos 2 anos de idade. Perfeito. A Sociedade Brasileira de Pediatria determina que a gente deve evitar ao máximo a ingestão de açúcar livre até os 2 anos de idade. Porque eu sou odontopediatra, eu tenho que falar em relação a evitar cáries, né, e doenças bucais. Mas o consumo, se a gente evita o consumo de açúcar livre até os 2 anos de idade, a gente tem como evitar uma série de outras doenças, como obesidade infantil, problemas cardiovasculares, né, a própria diabetes também. Então, consumo de açúcar livre até os 2 anos de idade não é recomendável. Perfeito. E aí, ao chegar aos 2 anos, tem muita criança que vai, né, uma vez que provou o doce, vai querer muito, como é o caso agora nesse período. Então, qual que é a periodicidade da escovação, doutor? Algumas estratégias a gente pode usar para minimizar o efeito, né, dessa ingestão de açúcar, para que a gente evite a cáries. Por exemplo, se a gente oferece aquele pedacinho de ovo de Páscoa, por exemplo, após a refeição, ou seja, a criança vai comer a sua refeição, vai almoçar e na sequência ela vai comer um pedacinho de ovo de Páscoa e na sequência ela procede à higiene, à escovação. E aí a gente consegue, de fato, evitar. Sim. E o fio dental, a gente sabe que tem algumas situações que, para facilitar ainda mais, eu digo porque eu tenho uma criança, a gente usa aquele fio dental que é uma forquinha. Sim. Isso. Ele é mais utilizado ou ele é melhor, ele vai facilitar mais do que o fio dental convencional? Olha só, aquela sujeirinha entre um dente e outro, a gente só consegue remover com o fio dental, né? E a higiene da criancinha ainda é da responsabilidade do papai, da mamãe, do cuidador, do responsável, até por volta dos 6 anos de idade, né? Então, nós temos aqui um aliado, né? Vou dar a dica aqui para vocês, né? O uso do fio dental da maneira tradicional, que a gente enrola num dedinho e no outro e passa, né, entre o dentinho da criança, pode dar um pouco de trabalho, né? Então, essa forquilha pode ser bem interessante para a gente fazer a limpeza daquela sujeirinha que fica entre o dente e outro. E como é que a gente faz? Vou lhe apresentar aqui a minha girafinha. Ai, que maravilhosa! Ela é meu mascote, as crianças adoram. Vocês estão gostando? É massa, né? Então, a gente pega essa forquilha e a gente coloca entre um dentinho e outro, assim, ó. É bem fácil, né? E como é de responsabilidade nossa, ainda ver que você tem um menininho. Tem um menino. Lindo, por sinal. Obrigada. Então, é de responsabilidade nossa. Então, se a gente usa uma vezinha à noite, né? Antes de dormir, já é o suficiente, né? Aquela escovação da noite antes de dormir, não pode dormir, em hipótese alguma, com o dentinho sujo. Ok. Então, antes de dormir, usa o fio dental ou a forquilha, que facilita muito, né, o nosso trabalho, e depois faz a escovação. Maravilha. Doutor, a aplicação de flúor ainda se usa hoje? Sim. Olha só, o flúor é um excelente aliado nosso na prevenção de cáries. O flúor está em vários alimentos, né? O flúor, ele está no creme dental, que é importantíssimo que a gente, né, use na frequência correta no nosso dia a dia, mas existe também o flúor tópico. Esse aqui é um flúor em espuma, né? Existem verniz de flúor que são usados em bebezinhos, né? Que são a maneira da gente aplicar o flúor profissional no consultório, mais indicada para bebezinhos, e eles têm um importante papel de favorecer a remineralização. Ou seja, quando o dente começa a perder minerais, o flúor atua nesse processo e favorece a
remineralização dos dentes. Maravilha. Vi que você trouxe aí uma língua. A língua também é essencial. Ai, que a meu gente Deus, pois escove. é, para que a gente não fique com aquele bafinho, né? Então, como é que a gente faz? A gente escova de trás para frente. Essa aqui é uma linguinha que está um pouquinho alterada porque a criança nasceu com freio alterado, com certo. freiozinho. Né? Mas é necessário também a gente limpar a língua, não só para evitar, né, o mau hálito, porque os restos de alimento todos vão ficar na linguinha da criança. Doutor, pra gente fechar assim com chave de ouro, Tio Dan. ainda é que Tio Dan, é assim que ele gosta de ser chamado, é assim que ele é reconhecido, Tio Dan. Pra gente fechar com chave de ouro, qual que é o momento ideal para procurar um odontopediatra? Olha só, na verdade, né, a odontopediatria ou odontopediatra é um profissional de referência que pode cuidar desde a gestação. É importantíssimo, é uma coisa que não é muito difundida. Eu fiz, você pré-natal, fez o pré-natal fiz odontológico? pré-natal Tá de odontológico. parabéns, tá de Fiz, parabéns. Mas é cumpri a uma risca. coisa que, infelizmente, ainda não é muito divulgada, né? Mas é importante a gente cuidar já da gestante, porque tem uma série de alterações hormonais que provocam, né, alterações na gengiva, a gengiva pode ficar sangrando, e a gente já, no pré-natal odontológico, já dá vários spoilers em relação à saúde do bebezinho que está vindo. Eu, geralmente, né, quando nascem os primeiros dentinhos, né, geralmente varia um pouquinho a cronologia de erupção de uma criança para outra, mas por volta dos 5 meses de idade, 6 meses, nascem os primeiros dentinhos que são os incisivos inferiores. Então, é importante a gente focar e a gente investir em prevenção, porque a gente vai conseguir ter uma infância zero cáries. Maravilha, Tio Dan. Muito obrigada por estar meu amor, aqui. obrigado. Foi um prazer imenso. Eu espero que você volte mais vezes. Essa casa vai estar sempre disposição. de portas abertas para recebê-lo e que a gente continue falando de saúde bucal, trazendo saúde, que é isso que a gente quer cada vez mais. Muito obrigada por estar aqui. que agradeço. E uma feliz Páscoa. Pra Fica aqui todos com a gente. Vamos deixar essa Páscoa mais gostosa? Vocês querem uma Páscoa gostosa? Querem, de repente, uma receita deliciosa? Porque chegou agora, doutor Tio Dan, a hora, uns dos quatro, de levar todo mundo que está em casa para a cozinha. Porque Páscoa boa é aquela Páscoa que a gente reúne todo mundo em casa e que tem sobremesa gostosa. Então, é um pavê de Páscoa que eu vou te ensinar agora. Então, ó, simbora comigo, vamos para a cozinha. Tudo pronto para fazer aquela cozinha deliciosa, uma receita daquelas para caprichar aí no seu almoço de domingo de Páscoa. Chegou a hora de a gente fazer uma sobremesa com aquele chocolate que você pede sempre para comer mais um. Sabe qual que é? Você entendeu, né? É um pavezinho bem gelado que a gente vai fazer. Pode chamar de pavê, pode chamar de sorvete, como você quiser. É a sobremesa ideal para o seu domingo de Páscoa que você vai aprender a fazer agora. Já anota os ingredientes. Viu aí, né? Que é tudo muito simples. Com certeza você já comprou um monte desses chocolates aí e tem na sua casa, né? E a dica para esse pavê ou para esse sorvete é exatamente usar esse chocolate porque ele é baratinho. Então vai ser uma receita democrática, prática e que você consegue fazer de hoje para amanhã, na hora de você servir, vai estar no grau. Então, vamos começar a preparar o nosso creme, que é a base do nosso sorvete, do nosso pavê, como você quiser chamar. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é peneirar as nossas gemas. O ideal é que você deixe as gemas sem apertar. Então já coloca a peneira aqui, ó, e vai deixando ela sem precisar passar faca ou passar, ó. Ela já vai escorrendo aqui, que é para tirar aquela películazinha, porque é a películazinha que deixa o cheiro forte do ovo, e não é isso que a gente quer. A gente quer que essa gema traga cremosidade ao nosso creme, literalmente falando isso. Ó, coloca com força assim, ó, ela já vai quebrando, tá vendo? Então a gente vai usar aqui 3 gemas e separa essas claras aqui, até porque o ovo não tá muito barato, e dá para você usar depois para fazer outras preparações, para fazer de repente clara em neve ou para incrementar aí o seu ovo frito. Ó, pronto. Já deixa aqui escorrendo bem.
E, ó, dando umas batidinhas assim, ó. Pra que essa gema vá escorrendo. E aqui, gente, vamos colocar, ó, uma latinha ou uma caixinha de leite condensado. É um creme base que a gente vai utilizar aqui. E desse mesmo creme a gente vai ter duas versões dele. E aqui eu tenho, ó, leite e amido de milho. Ou amigo de milho, como você quiser chamar. Porque o amigo de milho, ele faz realmente amizade com várias preparações da nossa cozinha. Então aqui eu já meio que incorporei um no outro, misturei um no outro. Vamos dar aquela mexidinha aqui ainda com o fogo desligado. Incorporar bem todos os ingredientes e levar para engrossar, para ferver. Depois que ferver, você vai marcar mais ou menos 4 minutos, até que o amido cozinhe na sua totalidade. Começou a levantar a fervura, marca de 4 a 5 minutos, em fogo de médio para baixo, tá? Para não queimar a panela. E aí, a gente vai formando o nosso creme. Ô, gente, ó, chegou aqui nessa textura, assim, ó, desse jeitinho aqui, ó, já ferveu, marquei aí 4 minutinhos, e aí você tira, desliga o fogo, continua mexendo aqui, eu já troquei, inclusive, de boca aqui, que é para não continuar cozinhando. E aí vai mexendo assim para continuar cremoso. E vem aqui com o fogo desligado e acrescenta uma caixinha de creme de leite. E aí vamos raspar bem aqui, ó, para tirar todo o creme de leite. E aí a gente vai misturar bem e separar esse recheio aqui. E eu vou te mostrar o que é que eu vou fazer com esse recheio separadinho e a montagem do nosso pavê daqui a pouquinho. Fica aí, eu sempre com você, com a sobremesa de Páscoa. Volta já já, vem que eu tô te esperando. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sai do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Eu tenho certeza que vai ser tão lindo, porque Deus tem promessa na vida da gente. E que alegria ter vocês aqui, porque tá sendo lindo ter vocês aqui, de verdade. E você que tá em casa, tá achando tudo lindo? Você que tá achando lindo também o pavê que a gente tá preparando aí, tão doido pra ver como é que vai ficar isso aí e para fazer em casa também. Mas a gente segue o nosso Sempre com você aqui, com o Ungir dos 4, animando a nossa casa, fazendo o nosso sábado de aleluia ainda mais especial. E daqui a pouquinho a gente mostra como é que esse pavê vai ficar, hein? Gostoso, eu sei que ele tá. Porque antes, gente, eu vou trazer um recadinho bem especial para você. Porque essa casa já tá uma delícia. Nossa receita também tá gostosa. Mas tudo isso aqui pode ficar ainda melhor. Dá pra sentir assim, ó, que eu tô assim com a boquinha cheia d'água? Porque esse negócio tá mais que especial, minha gente. Olha só como essa casa tá ficando linda e recheada, gente. Comida boa e feita com carinho. É a cara do nosso Sempre com você, né? E quando a gente fala em sabor e tradição, não tem como não lembrar da Pajuçara Alimentos, que há 50 anos está presente nas nossas mesas. E olha só quantos produtos deliciosos. Tem biscoitos, massas de macarrão,
wafers diversos, biscoitos de polvilho, sequilhos, chotoso com sabores especiais e além dos biscoitos seco, amanteigado, o doce, o que a gente ama, coquinho e também o cocão. Quando a gente escolhe Pajuçara Alimentos, escolhe qualidade e tradição de verdade. Uma empresa alagoana como nós. Agora faz o seguinte, escaneia o QR Code aqui na tela e encontre os produtos Pajuçara pertinho de você. Tradição, qualidade e sabor de verdade tem nome. Pajuçara Alimentos, há 50 anos, o sabor que une gerações. Une mesmo, une inclusive a nossa geração. E quando põe coisa assim, ó, que une, que agrega, que deixa tudo junto, fica tudo mais maravilhoso. E sabe o que é que tá tudo junto, misturado, saboroso, gostoso? É o nosso pavê de Páscoa, que eu vou terminar com vocês agora. Simbora terminar essa delícia de sobremesa? Já misturamos aqui o creme de leite no nosso creme. E agora chegou a hora da gente dividir aqui. Veja que ainda tá quente. Vamos dividir aqui, ó, o nosso super creme, ó. Parte dele eu vou colocar aqui num refratário. E outra parte vamos deixar aqui na panela. Essa parte aqui, ó, que a gente dividiu, nós vamos acrescentar agora chocolate em pó, 50% cacau. E aí vai acrescentando aos poucos. Aqui eu tenho 100 gramas aproximadamente. E aí você vai com o próprio fouet, vai misturando aqui, ó. Que é pra gente fazer o recheio do chocolate. E aí mistura bem assim, ó. Que é pra poder incorporar bem o chocolate em pó ao nosso creme. Para você que está chegando agora, a gente está finalizando a nossa sobremesa de Páscoa, que é usando aquele chocolate, aquele que você come e pede mais, pede mais, pede mais. Entendeu? Uma sobremesa deliciosa, prática, democrática. Ó aqui, ó. Tá vendo quando eu digo a vocês que é prático, que é rapidão? E aí, feito isso, vamos reservar aqui os nossos 2 recheios. Não precisei nem usar o chocolate todo. E vamos começar a montagem da nossa torta, do nosso pavê, do nosso sorvete, como você queira chamar. Aqui eu tenho o chocolate famosão e tenho também bolacha tipo maisena. A gente vai umedecer essas bolachas, só as bolachas do chocolate não, e vai fazer agora camadas intercaladas no nosso pavêzinho. Já deixei um pratinho aqui com leite e eu vou usar essa assadeira aqui, que normalmente eu faço pão com ela, porque eu acho que vai ficar um formato bem bonito para servir à mesa, já que a gente está dando a sugestão do almoço de Páscoa, então acho que fica bem bonito. E aqui eu vou usar, ó, 2 sacos desse de congelar, saco de guardar alimentos mesmo, para que a gente possa fazer uma base aqui para forrar a nossa assadeira. Essa forma que eu tenho aqui, inclusive, ela tem fundo removível, ó. É para facilitar na hora da desmontagem. Mas se você não tiver em casa assadeira assim, desse jeitinho aqui que a gente vai fazer, também vai ajudar você na hora de desmontar. Porque o saco vai lhe dar sustentação para puxar o nosso sorvete. E aí, ó, feito isso aqui, vamos começar a nossa base. Uma camadinha do creme branco. E aí dá uma forradinha aqui, ó, no fundo da bandeja, no fundo da assadeira. Tenta espalhar uniformemente, tá? De forma que vai de um lado para o outro, fica a mesma quantidade. E aí vem aqui agora, ó, umedece os biscoitos. Mergulha e vai fazendo uma caminha mesmo. Vai bebendo no leite, embebendo bem no leite. Mergulha e vai forrando a caminha. Mergulha, vai forrando a caminha. Aí agora a gente vem com a versão do chocolate.
despeja aqui. Espalha bem. E aí agora, chegou a vez de vir com o chocolate e vai, ó, quebrando os pedacinhos dele aqui dentro, ó. Vai usar uma média de 6 a 8 chocolatezinhos por camada. Tô usando 6 aqui. E aí vem aqui, ó. Mais uma camada. Feito isso, nós vamos, ó, cobrir aqui, ó, desse jeitinho que tá aqui. Cobre. E vou levar ao congelador por aproximadamente 6 horas. Ou deixar de hoje para servir amanhã na hora do almoço. Vou te mostrar como é que ficou isso aqui. E a gente vai finalizar de um jeitinho bem especial. Já nosso pavê sorvete desmontado. Chegou a hora da gente preparar uma ganachezinha para finalizar. Aqui eu tenho aquele mesmo chocolate fracionado que a gente usou naquela receita das semanas anteriores para fazer aquele bombom maravilhoso. Vou usar aqui mais ou menos, ó, tem 50 gramas de chocolate, levar para derreter de 30 em 30 segundos, tá? Já sabe como é que a gente faz, que é para não queimar o nosso chocolate. E aí vamos dar uma misturadinha, colocar um pouco de creme de leite e formar uma ganache maravilhosa. Enquanto isso, a gente já pode, ó, colocar aqui uns pedacinhos do chocolate para dar aquele sabor ímpar, né? Aquele sabor, né, meu amor? Sei que vocês amam. Nós usamos 2 caixinhas do chocolate. Ó, pausa para ver o nosso chocolate aqui, ó. Entre 30 e 30 segundos você vai dando uma mexidinha, tá? Para poder derreter. Como eu tô usando aqui as pastilhas, as moedinhas, derretem bem rapidinho. Agora vamos fazer a nossa ganache. Vai misturando aqui o creme de leite. E as medidas certas vocês vão ver aqui na tela, que tá aparecendo a proporção certinha. E aí agora, meu amor, é só ser feliz. Pode fazer assim também, ó. Pratinho na mão, aquela espátula meladinha de chocolate também. E agora, ó, vamos ver aqui, vamos ver a hora da verdade, como é que essa delícia ficou, ó. Gente do céu, que maravilha. A ganache já endureceu aqui, esse tempinho que a gente tá aqui papeando, conversando, ó. Ó, é assim, que delícia. Ofereço aqui, ó, sempre pra minha melhor companhia, que é você, ó. Que delícia. Agora vamos lá. Quer? Tem um saborzinho da casa da minha avó. Nossa, que delícia. Ó, feliz Páscoa. Feliz com essa. Ô, gente, ó, tá uma delícia demais. Eu tava aqui sentindo aí do sabor, mas eu quero que vocês mostrem a carinha deles aqui. Ficou com vontade, não foi meio? Ó, rapaz, ó,
água na boca. Fale pertinho aí, pastor, fale É pertinho. uma coisa que a gente entende, né? Comer. Não sei. Não dá pra perceber que vocês gostam do docinho. Gente, olha, brincadeiras à parte, a casa ficou ainda mais doce, o sabor foi ainda mais especial, porque a gente teve vocês aqui conosco. Para mim é uma alegria imensa poder fazer esse programa, recebendo famílias, recebendo histórias, recebendo transformações. Como a gente trouxe aqui, um programa hoje que foi recheado, né? Um programa que foi muito especial, um programa num feriadão, mas num feriado que tem um sentido muito importante para nós cristãos evangélicos, cristãos católicos, que é a Páscoa. A Páscoa é renovação, a Páscoa é o vaso novo, a Páscoa é olhar com carinho, com empatia, com solidariedade, com amor. E é tudo isso que eu desejo para você e para vocês aqui. Que a Páscoa ela continue sendo diária nos nossos corações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Eu, Liz Nunes, a menina do sábado, desejo a você uma semana linda, abençoada, iluminada. Que sim, a mãezinha do céu possa lhe proteger hoje e sempre. E que ele renasça nos nossos corações. A vocês, Ungidos 4, agradeço mais uma vez que vocês possam fazer desta casa o palco de todos os piqueniques, de todas as adorações, de tudo que vocês quiserem fazer, porque nós, estamos sempre com vocês. Antes de vocês encerrarem aqui, eu sei que tem piquenique hoje à tarde, né? Hoje à tarde, piquenique do Ungidos 4, ali na Orla de Ponta Verde. Depois do Marco dos Corais tem uma área verde ali, maravilhosa. Então, chama os irmãos, chama todo mundo. É o cantinho, né? Mundo, é o cantinho de vocês. É o cantinho da gente, o cantinho do Ungidos 4. Cantinho do Ungidos 4. E você que é turista, que está aqui em Maceió, passando esse feriadão, aproveita. Vai viver uma tarde diferente, uma tarde gratuita, louvando ao Senhor, curtindo uma boa música e, claro, sentindo essa brisa gostosa do nosso lugar. Antes de eles cantarem, eu vou pedir licença para que ele se levante e tome posse da palavra de Deus. Por gentileza, Pastor Rostan, Amém, não posso que perder benção. essa oportunidade de tê-lo aqui. Amém, que bênção. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vamos deixar minha querida. um carinho para quem está em casa. Amém. Esse momento especial, momento maravilhoso. A gente vê que tudo aqui é preparado com muito amor, com muito carinho. Amém. A partir de vocês, principalmente. Mas, além da beleza, da estrutura, do cenário lindo, a gente sente algo de Deus aqui. E eu tenho certeza que isso está no coração de cada um. E a Páscoa, ela é exatamente isso. É você trazer para o seu coração tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou. A Páscoa fala de vida, a Páscoa fala de ressurreição. Ressurreição está relacionado a dar à vida aquilo que estava morto. E Jesus ressuscitou. Jesus, ele foi pregado numa cruz, mas ele não está mais lá. Ele foi colocado em um túmulo, mas ele não está mais lá. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a morte não pode deter aqueles que estão em Cristo Jesus. A tristeza não pode deter aqueles que estão em Cristo Jesus. A Páscoa fala de passagem, porque o Senhor, Deus, ele sempre prepara o melhor para nós. E a Bíblia diz que Deus nos amou tanto que ele nos deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo que nele crê não sofra, mas tenha salvação e vida eterna. Então, essa passagem da Páscoa é exatamente para isso. De repente, para os que estão tristes, para os que estão desanimados, para os que estão se sentindo sozinhos, para os que estão ansiosos, para os que estão enfrentando uma multidão de problemas, o Senhor Jesus prepara esse momento, esse tempo de Páscoa, para dizer que ele venceu a morte e nele nós podemos vencer qualquer coisa. Que na Páscoa reine a vida, porque Páscoa é vida. Que na Páscoa reine o amor. E aí, como você falou, que possamos viver a Páscoa todos os dias. Todos os dias é dia de lembrar: Jesus vive e reina para todo sempre. Amém, Amém. amém. Graças Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. E assim, gente, com essa mensagem linda do pastor Rostan e com essa missão da Ungidos 4,
A gente vai ficando por aqui, dizendo a você. No próximo sábado tem muito mais, sempre com você, pra você. É a semana do meu aniversário, hein? E eu tô feliz da vida, tá chegando perto dos 40, que alegria. Agora... Parabéns. Só um pedacinho, Cantem então. pra mim. Só um pedacinho? Não, cantem pra mim. Eita, já antecipando, olha. Ô, Glória, amém. É um mês comemorando. Amém. Eita coisa boa. Amém. Agora vamos encerrar daquele jeitinho que o Senhor quer que a gente faça. É pra Ele que você vai cantar. Amém. E não esqueça de deixar liso o meu pavê, tá bom? Tá bom, o pavê vem pra ele, gente. Um beijo, até sábado que vem. Os Descatos. Incondicional, churururu, um amor que não tem fim, é imortal, churururu, razão de existir. Quero curtir a emoção, ao som dos discos. Vai, Liz! Coração que bate e me faz sentir tua fidelidade. Pode sim, claro. Um amor que não vai, não vai me abandonar. Não vai. O teu amor é incondicional. Churururu, um amor que não tem fim, é imortal. Churururu, razão de existir, incondicional. Churururu, um amor que não tem fim, é imortal. Chururu, agora sim, Liz, olha. Mãozinha pro lado, pro outro, ao som. Tchá, tcharanarana, tchá, tcharanarana, ao som do G4, yeah, yeah, yeah. Tchá, tcharanarana, tcharanarana, do G4, tchá, tcharanarana. Daqui a pouco tem piquenique, hein? Às 16 horas. Oh, yeah. Tchá, tcharanarana, tcharanarana.